A graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco, meu querido. Este é o programa Boas Novas, eu sou o pastor Pedro Daniel. Nessa terça-feira, Deus trouxe uma revelação ao meu coração. Eu estava meditando na palavra do Senhor, no livro de Juízes, e me lembrei ali da história de Gideão, e tive observando algumas linhas, meditando em alguns versículos daquela palavra, meu querido. E eu quero ser breve ao teu coração, porque eu filmei algumas imagens naquela fonte de Gideão lá em Israel. A gente esteve ali na fonte de Gideão em Israel. Neste programa também você vai ver imagens, de toda Jerusalém. Nós fomos lá no Monte das Oliveiras, onde Jesus foi elevado aos céus. Você vai ver ali o Vale dos Ossos Secos. Você vai poder contemplar neste programa o Jardim das Oliveiras. Amém, meu querido? Mas antes disso, eu quero deixar uma palavra sobre Gideão na sua vida. Gideão e o povo de Israel estavam passando por um problema muito grave. Eles estavam adorando a Baal, eles estavam com muita idolatria naquela época, servindo a outros deuses, sendo que o Deus de Israel é que tinha tirado eles do Egito, tinha falado com eles: eu sou o Senhor que te tirou da terra do Egito, que te levei a essa terra boa, essa terra frutífera, e o povo estava adorando a Baal. E o que aconteceu, meu querido, é que, por permissão de Deus, os medianitas, eles estavam subindo de ano em ano. Tudo que os israelitas plantavam, tudo que eles semeavam, os medianitas vinham e matavam tudo, destruía tudo, matava boi, matava vaca, matava os gados, ou seja, ele enfraquecia o povo de Israel na sua economia, enfraquecia todo o povo de Israel no seu alimento, e o povo de Israel estava perecendo por causa disso. Mas Deus levanta um profeta, e o profeta anuncia, que o Senhor Deus que tinha tirado esse povo do Egito, que era para esse povo voltar a se converter, largar os ídolos. E quando esse profeta anuncia isso, um anjo aparece para Gideão. E esse anjo chama Gideão para ser o libertador de Israel. E começa ali uma conversa. Gideão fica assim um pouco em dúvida se aquele anjo era do Senhor. Ele vai buscar uma oferta para aquele anjo. Ele apresenta uma oferta para o anjo aceita aquela oferta. Mas, meu querido, algo interessante aconteceu. Porque Deus falou com Gideão: vai nessa tua força. Todos já conhecem essa história, mas eu quero pegar um fato muito importante. Deus fala com Gideão: Gideão, vai nessa tua força. Gideão imagina: mas que força que eu tenho? Eu sou o menor da minha casa. A minha casa é a mais pobre da tribo de Manassés. Meu querido Gideão, ele olhou para dentro dele e falou assim: que força eu posso ter? Aí Deus falou com ele assim: Gideão, vai nessa tua força, porque eu vou te dar a vitória. Meu querido, a revelação desse texto está no verso 16. Que fala que Deus é quem daria a vitória. Deixa eu te dizer algo muito profético na sua vida hoje. Não temas essa luta, não temas essa peleja, não temas se o Senhor está te mandando ir, somente obedeça a voz do Senhor. Por quê, meu querido? Porque não é a sua força, não é a sua capacidade, não é o teu braço, não é a tua inteligência, a tua sabedoria que vai te dar força, que vai te dar vitória, que vai te dar essa felicidade de ser um vitorioso. Quem vai te dar tudo isso é o Senhor. Então, meu querido, com pouca força que você tem, com muita força, com muita sabedoria ou pouca sabedoria, o que Deus quer é a obediência à voz dele. Quando Deus mandar ir, vai. Se Deus mandar ficar, você fica, porque certamente Deus vai te dar a vitória. Gideão, então, ele seleciona o seu exército, ele chama o povo, vem 32 homens, mas aí ele já começa o discurso falando assim: aqueles que forem tímidos ou que tiverem com medo. O povo sabe, os medianitas é muita gente. O medianita vem aqui, atropela todo mundo, passa por cima de todo mundo. Será que a gente vai ou não vai? Quando Gideão fala: Deus não quer os medrosos, quem está tímido, quem está assim com receio, não precisa ir, Deus não vai ficar magoado. O povo então volta, 20 mil pessoas. Volta 22 mil pessoas, sobra 10 mil. Sobra 10 mil de 32 mil. Gideão então recebe uma ordem do Senhor: vai até as águas. Quando eles vão à fonte das águas, que você vai ver agora nessas imagens, que a gente filmou, esse poço aí é o poço de Gideão, onde eu bebi desta água. Meu querido, quando Deus fala para Gideão observar, Gideão começa a observar. E a maioria se ajoelhou como um cachorro. A maioria ficou assim, vamos dizer, na posição assim agachada, como de quatro, bebendo água. Só que teve uns que não se abaixaram, meus queridos. Eles buscaram a água com a mão. E na outra mão, assim, eles estavam como se estivessem armados, preparados. Eles não estavam assim, se prostrando, vacilando. E aí Deus fala: Gideão, esses 300 que não ajoelharam, só esses 300 é que eu quero na peleja. Por quê?
que Deus só escolheu os 300, porque porventura podia o povo de Israel falar que quem estava dando a vitória, quem estava dando o livramento era a força dos braços dele. Deus falou assim: eu não quero multidão. A vitória não está na multidão. Meu querido, não precisa de muita gente, não precisa de muita coisa, não precisa de ser assim, um teólogo, um homem reconhecido, um homem com faculdade, não precisa ter muita informação. Meu querido, o povo de Deus é um povo humilde, mas sabe o que nos dá a vitória? É o poder do nosso Deus. Então que nesse dia você entenda, meu querido, que não precisa contar com a multidão, conta somente com a força do Senhor e você vai ser um vitorioso. E sabe o que acontece? Com esses 300, Deus dá uma estratégia a Gideão. Deus, ele é um Deus de estratégias, ele confunde o nosso inimigo. Ele manda Gideão levar tochas e levar cântaros. Quando eles vão chegando perto, esses 300 vão cercando ali os medianitas. Eles quebram, né, os cântaros e balançam as tochas e gritam pelo Senhor e por Gideão. Irmão, nesse grito, irmão, nesse tocar de trombeta, nesse quebrar de cântaro, Deus liberou uma confusão entre os medianitas. E sabe o que aconteceu? Os próprios medianitas acordaram assim, né, porque estava de madrugada, eles acordaram assim, como que nós vamos dizer? Eles acordaram atribulados, eles acordaram assim com confusão. E aconteceu que eles acharam que era uma invasão do inimigo. Já estava isso na mente deles, eles já estavam assim naquele clima de guerra. Começa um medianita a matar o outro. Quando foi ver, irmão, eles mesmos se mataram. Sabe o que é a palavra de Deus para a sua vida, meu querido? Descansa no Senhor, que o seu inimigo, ele mesmo vai se confundir. Se por um caminho ele veio, por 7 ele vai voltar, mas a vitória vai ser do povo de Deus. Então, meu querido, que Deus te abençoe poderosamente através desse programa e me aguarde até o final, que eu quero liberar uma palavra de oração sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Em cativeiro te levaram de Sião, e os teus sacerdotes. A graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Eu sou o pastor Pedro Daniel, esse é o programa Boas Novas. É uma honra, meu querido, poder fazer esse programa em um cenário, em um ambiente como esse. Nós estamos hoje aqui no Monte das Oliveiras, no alto do Monte das Oliveiras. Meu irmão, você que me escuta, você não tem ideia do poder da unção, da beleza que é estar nesse lugar, vivenciando, tendo a sensação dos tempos de Jesus, sentindo a presença real dele neste lugar. Mas eu quero te contar uma história breve para que você entenda um fato muito forte que ainda há de acontecer neste lugar. Neste lugar foi o lugar onde Jesus, vindo para com os seus discípulos, ele começa a conversar com os seus discípulos, isso depois já de ressuscitado, e aqui ele se eleva aos céus. Quando ele se eleva aos céus, 2 anjos aparecem ao seu lado, e os anjos são responsáveis em anunciar a volta dele. E sabe o que vai acontecer nesse exato lugar? Neste mesmo lugar. É o lugar onde o Messias de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vai voltar. Por isso, irmão, que você observa, se você entender um raciocínio lógico, aquele lá é o muro da cidade, né? É o muro que cercava o templo. Em frente ao muro, eles construíram um cemitério. Ô, gente, quem é essa mochila? Os judeus escreveram um cemitério. E nas portas, olha aquelas portas estão fechadas. Aquelas portas, os muçulmanos fecharam aquelas portas. Vocês vão entender a importância do horário lá embaixo. Irmão, não para não, vamos. Entenda algo profético aqui nesse dia. Entenda algo poderoso nesse dia. Eles tentaram fechar as portas. Eles tentaram construir cemitérios. Eles tentaram acabar, irmão, com o cenário onde Jesus ia voltar. Mas deixa eu dizer algo. Foi anunciado que na volta dele, ele voltaria com um terremoto. Irmão, quem imaginaria sobre terremoto? Quem pensaria o que um terremoto poderia causar há 2000 anos atrás? Eu te digo, irmão, Jesus já fez tudo calculado. Há 2000 anos atrás, ele entendia que era necessário, quando ele voltasse, voltar com terremoto. Irmão, quando ele voltar, esse cemitério vai ser extinto. Aquela porta que tentaram fechar, que é aquela porta que ele vai adentrar a cidade santa, vai ser aberta e nós vamos reinar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de Jesus. De aflição, foi como morrer
vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor. A Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, um lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. A graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Eu sou o pastor Pedro Daniel, meu querido. E esse é o programa Boas Novas. Nós estamos aqui agora no Monte das Oliveiras, no Jardim da Getsêmani, melhor dizendo. Esse é o Jardim da Getsêmani, onde o nosso Senhor Jesus Cristo foi entregue pelo traidor, aonde ele orou por 3 vezes, aonde ele suou o sangue. Foi neste lugar, nesse exato lugar, que ele pediu ao Pai para que o Pai passasse aquele cálice, mas ele entendeu que não era para ser feita a vontade dele. Aqui neste lugar é lugar de crente entender que não é para ser feita a nossa vontade. Aqui neste lugar é para crente entender que tem coisas que não vai ser, irmão, como você quer. Ou você aceita a vontade de Deus, ou você não está dentro da vontade dele. Irmão, para que você cumpra o chamado de Deus, há uma unção neste lugar. A unção de suportar o fardo, a unção de suportar a cruz. Eu ministro sobre a sua vida, meu querido, que tudo que você tiver que passar, seja tribulação, seja dívida, seja calúnia, seja fofoca, seja mentira, até mesmo uma cadeia, injustamente. Irmão, eu não sei o que está acontecendo com a tua vida hoje, mas neste lugar, do mesmo jeito que hoje você pode estar passando algo que você não entende, do mesmo jeito que você pode estar passando por algo que você não merecia, neste lugar, irmão, lembre-se que o nosso Senhor foi traído. Irmão, e não é o servo maior do que o seu Senhor, não é assim que diz a palavra? Meu querido, se ele passou por aflições, se ele passou por dias de luta, se ele teve momentos dolorosos nos seus dias aqui na terra, saiba que o homem também está sujeito a isso. Então não queira ser aquele crente, irmão, que vai esperar só viver 1000 maravilhas. Claro que Deus tem uma vida abundante para você, meu querido. Claro que Deus tem o melhor para você. Mas pode ser que um dia ruim te visite. Pode ser que um dia mal te visite. E é neste lugar que você vai receber o renovo. É desse lugar que Deus envia o consolo. Eu quero fazer uma oração para a sua vida agora. Eu quero te abençoar com a bênção que há neste lugar. Feche os teus olhos aonde você estiver me ouvindo agora. Eu vou liberar uma palavra sobre a tua vida. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus agora, esta pessoa que estiver me acompanhando através desse vídeo, através dessa ministração, dessa curta ministração, que ela venha ser abençoada poderosamente. Ó Deus, que a unção do Senhor esteja alcançando vidas, que a unção do Senhor esteja alcançando, Pai amado, agora cada coração. Pessoas que estão passando por aflições, Pai. Pessoas que estão passando por dores. Pessoas que foram traídas, Pai. Pessoas que foram caluniadas. Eu estou liberando a unção da cura interior. Eu estou liberando, Pai amado, uma palavra profética. Adu, chegai, astug, flor, de quebe, asturidade. Que mesmo eles sabendo, mesmo eles conhecendo o traidor, eles vão ainda receber um beijo e chamar de amigo, porque vão fazer a vontade do Pai, vão ter um coração do Pai, vão ter o amor do Pai. Eu ministro, Pai, toda sorte de bênção sobre a vida desse meu irmão, em nome de Jesus. Amém e amém. Teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é. A graça e a paz, meu querido. Você acompanhou essas imagens maravilhosas aí do Monte da Oliveira, né, onde o nosso Senhor Salvador Jesus vai voltar para resgatar, para buscar a tua igreja, a noiva abandonada. Meu querido, você acompanhou imagens
do jardim do Getsemane, onde Jesus foi prensado, aonde a nossa azeitona, né, ele liberou o azeite, que é o Espírito Santo, sobre as nossas vidas. Eu tenho certeza que você foi edificado com este programa. Eu quero agora fazer uma oração para a sua vida. Aonde você estiver, feche os teus olhos, curva a tua cabeça e coloque a tua mente agora no trono de Deus. Deus dos céus e eterno Pai, ó Deus, nós te louvamos, Pai, por este programa, nós te louvamos, Pai amado, por estas palavras que foram ministradas. Mas eu peço ao Senhor agora, que o Senhor entre, Pai amado, na vida desta pessoa que está me acompanhando. Esta pessoa que está me assistindo, Pai amado, venha ser tocada agora pelo Teu Espírito. Ó Deus, eu não sei, Pai, a necessidade do Teu povo. Eu não conheço os problemas, Pai. Pode ser uma enfermidade, pode ser uma dívida, Pai amado, que parece impossível ser paga. Ó Deus, pode ser um vício, Pai. Pode ser um casamento destruído. O Senhor é o Deus da restauração. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso que muda a história do homem, assim como um dia o Senhor mudou a minha história. Ó Deus, eu peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor envie a Tua bênção sobre esta pessoa, que os Teus santos anjos estejam guerreando agora, trabalhando em favor destes, Pai, que hão de herdar a salvação. Abai, Ashug, Dog, Efai, Abuk, Steregepia, Awik, Xaragai, Aduk, Flor de Kepia. Deus, eu profetizo um findar de ano maravilhoso. Ó Deus, que até o final do ano, esta pessoa vai começar a contemplar, Pai, que o Senhor já está entrando na causa e que o tempo da vitória está chegando. Pai, eu profetizo que esse vale vai terminar. Eu profetizo que essa cadeia está sendo quebrada hoje. Eu profetizo, Pai amado, que esse deserto vai cessar e ele vai, Pai amado, desfrutar de um manancial da parte do Senhor. Ó Deus, eu libero uma palavra de bênção sobre este meu irmão, Pai, que ele vai prosperar, Pai, na terra da sua aflição. Ó Deus, os medianitas não vão tocar naquilo que é dele, Pai. Os medianitas não vão roubar os frutos do Teu povo, Pai. Então, nesta tarde, Pai, eu peço a Tua bênção sobre o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Que Deus te abençoe poderosamente. Até o próximo programa.